Então vamos lá, eu vou falar de algo que todos nós sentimos. E o que todos nós sentimos? Medo. O medo, a incerteza, o medo do futuro, o medo do desconhecido, o medo do fracasso, o medo de não ser aprovado num clube, o medo do filho não se tornar jogador de futebol, o medo... que mais? Vamos falar aí, o que mais? Medo do quê? Medo do futuro em geral. Todos nós temos medo. Medo de falhar no jogo, medo de perder um pênalti. Agora, o que faz uma pessoa criar o hábito, ela com o passar do tempo, o fato dela sempre bater de frente com aquilo, com o medo, a partir do momento que você começa a lidar com o medo e começa a vencer o medo, você começa a ficar mais forte, mais resistente. Agora, o medo, ele vai deixar de existir? Não, porque o medo é a incerteza do futuro, traz um pouco de insegurança, um friozinho. Ainda o mais que o atleta esteja preparado, o mais que ele esteja indo muito bem, ele vai sentir um friozinho, mediante a própria expectativa que ele quer. Quanto mais a pessoa quer algo na vida, maior vai ser a expectativa que ela vai criar, e aí maior ela tem que ter o controle sobre isso. E qual que é um exemplo da onde o medo, se ele não for controlado, ele pode atrapalhar? O maior exemplo foi o jogo do Neymar aí da Champions. Era nítido que ele estava muito ansioso e ele não jogou bem, não rendeu aquilo que é normal de Neymar render. E ele sempre em finais ele cresce. Agora, quando uma pessoa... eu estava lendo uma matéria sobre a XP Investimento. A XP Investimento é uma empresa, para quem não conhece, é uma corretora de valores, corretora de investimentos financeiros, uma das maiores, se não a maior do Brasil. Uma empresa acostumada a fazer IPO, abrir capital das empresas. E mesmo ela, que já tinha aberto vários capitais, várias empresas na Bolsa de Valores, incluído na Bolsa de Valores, quando foi fazer a tua abertura de capital, eles sentiram, os gestores, as pessoas de frente, sentiram um friozinho, uma ansiedade, aquela expectativa, por quê? Porque é algo que eles fizeram para os outros, eles não fizeram para ele. E é diferente quando a gente faz pra gente. Quando a gente faz pra gente, existe, ainda mais quando se cria uma expectativa, de sucesso, de êxito, esse friozinho ele vai aparecer. Cabe a gente enfrentá-lo para poder dar o melhor em si, entendeu? Sim, o Neymar estava com muita vontade, mas não... Então, só a vontade ela é fundamental, mas se tiver com muita ansiedade, vai atrapalhar. A experiência das pessoas, independente da idade, a experiência vai fazer as pessoas, o próprio garoto, a acostumar com isso. Por isso que não tem essa, você nunca mais vai ter friozinho na barriga, não. Quando você vê grandes palestrantes, eles costumam falar que toda vez que eles entram num palco grande, quanto mais importantes são as pessoas que lá estão assistindo, eles vão ficar ansiosos. Vai criar uma expectativa, ainda que ele tenha experiência. E aí, aquele friozinho, a partir do momento que a pessoa entra e começa a se sair bem, aquilo some. Assim funciona o atleta, assim funciona o garoto, assim que ele deve aprender. Quando entra, e cada pessoa tem um ritual. Tem pessoas que para poder sair bem, ele tem que primeiro tocar, os primeiros toques na bola tem que ser fundamental para trazer a confiança para ele. Depois que traz esta confiança para ele, aí ele começa a ficar à vontade para poder render no futebol e poder jogar o teu melhor. Cada pessoa tem um jeito. Agora, o que é importante é se conhecer para poder vencer o medo. E o medo de desconhecido é algo que nós sempre vamos ter. Toda vez que uma pessoa sai do desconforto, toda vez que um atleta vai para um clube novo, toda vez que ele tem uma final, um campeonato diferente, ou vai jogar com companheiros diferentes, muitas vezes a pessoa vai jogar com companheiros que foram ídolos dele. E com certeza vai ter um friozinho na barriga. Vai ter um friozinho na barriga. Faz parte. Eu já passei muitas vezes por friozinho na barriga,
Quando você vai fazer um teste, quando você chega num clube e você vê, por exemplo, uma vez quando eu era garotinho, eu fui fazer teste na Portuguesa e eu tinha uns 12 anos. E aquele mundo de jogador. E ali você já começa, quando você tem essa idade, você já começa a ficar observando a estatura física dos garotos que vão jogar contra você. Você vê aquela quantidade de jogadores, são muitos, milhares. E você, muito jovem, você fica pensando, pô, né? Você já começa a ver a dificuldade, você já começa a ver a concorrência ali. E tudo isso traz medo. Tudo isso traz medo, mas a partir do momento que você pega na bola, que você faz uma boa jogada, parece que aquele medo ele some. Por quê? Porque você enfrentou o medo e começou a dar resultado, as coisas acontecem. Qual o medo que vocês acham que mais aflige os garotos? Para você que tem pai, ou para você que é garoto, qual o medo que você acha que mais te atrapalha quando o teu filho vai jogar, quando ele vai para uma competição? Escreve aqui para mim, porque o medo ele é inevitável, né? Às vezes você vê pessoas falando, não, você tem que ser forte, você vai acostumar, mas ele sempre vai existir. O friozinho na barriga é algo que sempre vai existir nas pessoas, sempre. Por isso que o garoto, desde muito novo, ele tem que ser orientado que o fracasso, perder, faz parte da vida, nem sempre vai ganhar. E o fracasso, ele faz parte do desenvolvimento, ele faz parte do crescimento. Porque quando você fala para o teu filho que só serve o primeiro lugar, que o segundo lugar não tem valia, você já está criando nele algo nesse sentido. No sentido dele se ele vê que não está chegando, que ele corre o risco de perder, ele já deixa de lutar, porque ele vai ser segundo. E aí ele corre o risco de querer seguir. A ansiedade é algo que aflige a sociedade em geral e as crianças também. Uma das coisas que ajuda a criança a desenvolver a ansiedade são hábitos que a criança já costuma ter, até pela sociedade que nós vivemos hoje. Por exemplo, a criança, quando ela começa a andar no carro e o tempo todo, ao invés de ela estar tranquila observando a paisagem, ela está olhando o celular, já está desenvolvendo ali um hábito de ansiedade. E o que é ansiedade? A ansiedade é você querer resolver aquilo que ainda não está na tua mão, você querer antecipar, você quer solução, você não quer passar por aquilo. Então isso é ansiedade. Então, pequenos detalhes no cotidiano da criança faz melhorar o controle da ansiedade. E hoje é algo muito corriqueiro, né? Porque as crianças estão o tempo todo com o celular, não conseguem ficar sozinha, tranquila, e aí desde já começa a se desenvolver um pouco da ansiedade. Então, ansiedade é algo que todos nós temos, todo ser humano tem ansiedade. A questão é como lidar com a ansiedade. A criança, muitas vezes, quando a gente a criança, quando ela franzininha, quando ela é pequena, magrinha, e é natural, ela começa a ver a vantagem física do opositor. E muitas vezes tem a ver até pelo pai. O pai vai, não sei se já aconteceu com vocês, às vezes o pai vai jogar, o filho vai jogar, e aí o pai fala, olha o tamanho daquele jogador, só pode ser gato. Só pode ser gato. Aquele jogador não tem 10 anos, ele não tem 12, ele não tem 14, ele não tem 16, ele não tem 19. Esse cara aí não tem essa idade. E isso o filho ouve. Ao filho ouvir, quando o pai fala isso, ele já está estimulando o filho a ter medo da estatura. Ao ponto que tem que ser orientado e ser guiado a lidar com isso. E aí quando a gente vai lá atrás, né? E aí o lidar pode ser até como se a tua criança briga com pessoas mais velhas, com crianças mais velhas. E quando a gente volta para o lado mais bíblico, né? Davi, que era franzininho, pequenininho, filho de Jessé, vários irmãos, todos grandes, formosos, guerreiros, ele não. Mas ele franzininho, Deus fez ele ser gigante. Só que ele já era treinado a lidar com o irmão mais velho. Obviamente, quem tem irmão
Não tem como não passar, muitas vezes, por aquela do irmão quando eles são crianças, às vezes tem aquela desavença, aquela briguinha de irmãos, que é normal, né? E costuma lidar e enfrentar o irmão mais velho. Então, esse desenvolvimento já começa em casa. E aí também segue para o atleta que chega no clube. O atleta, quando ele chega no clube, se ele não for orientado a pensar desta forma, e eu vou dar o meu testemunho, quando eu jogava e eu era novo, quando eu vi um garoto que era muito físico, muito avantajado, muita musculatura, eu queria ter tanta musculatura que eu achava que isso ia fazer muita diferença na hora de jogar futebol. E quando um dos primeiros jogadores que eu vi, franzininho, se destacar, arrebentar, foi o Robinho. Quando o Robinho começou a se destacar com aquele físico dele, que ele dando aquelas pedaladas sobre o Rogério, ali mudou minha chave. Ali mudou minha chave para ver a estatura. E um outro exemplo disso é o próprio Michael, o atacante do Flamengo, que inclusive é cliente aqui da Gol Mais Gol, na questão da gestão da produção de vídeo, né, para ele. Olha o tamanho do Michael, muito pequenininho, muito franzininho. E quando você vê os jogos dele, ele deixa os adversários no chão, literalmente no chão. Só que ele foi perseguido. Quando ele tentava entrar em clube, tentar fazer observação, ele era perseguido, discriminado. Essa é a palavra certa, né? Por ser franzininho, pequenininho, se espera muito desenvolver, se espera muito arrebentar, se espera algo mais. Até que a pessoa vai lá e quebra com isso, mostrando em campo. Então, você pai, você garoto que está ouvindo, pensa o seguinte: tudo que você tiver medo, tudo, como é que você vai sarar? Enfrentando o medo. Enfrentando o medo. E como que você pode enfrentar esse medo antes de lidar com ele? Você falando para você, mandando um comando. Existe algo muito importante na nossa vida que chama autossugestão. E o que é a autossugestão? A autossugestão é a pessoa ficar induzindo informações para a mente a ponto de mudar a tua mentalidade, mudar a tua autoconfiança. Por exemplo, eu tenho muita coragem, eu vou para cima dos atacantes, eu vou para cima dos zagueiros, comigo não tem essa de altura. Toda hora conversar, uma conversa interna, você com você, tudo aquilo que você quer ter, você conversa com você diariamente. Diariamente. E toda vez que você sentir o medo, ansiedade, teu filho não tiver com medo, tiver com ansiedade, você tem que ensinar ele a superar. Agora, precisa ser uma grande adversidade? Não. Começa com a pequenininha. E a partir do momento que o teu filho ele começa a superar pequenas adversidades, você faz o reforço. Na psicologia comportamental, fala que é o reforço. O que é o reforço? O reforço é quando a pessoa toma uma ação e você vai e estimula, parabenizando, incentivando, dando os parabéns. Isso chama-se reforço. Com este reforço, a pessoa se sente motivada, a criança vai se sentir motivada, segura para continuar fazendo. E quando tiver algo novo que vai precisar de superação, você vai lembrar para ela daquela superação que ela já teve. E aí ela vai trazer na mente dela, aquele sentimento de medo que ela teve e superou. Por exemplo, meu filho, quando eu fui ensinando a andar de bicicleta, o mais velho, ele estava com muito medo. E aí ele deu uma própria desculpa para ele mesmo. Então ele falou assim: não, pai, eu não vou fazer agora porque... E aí deu desculpinha dele. Eu não insisti. Falei, tudo bem. Deixei ele sozinho. Eu ensinei, tinha uma rampa, né? Desci uma rampa. E aí ele desceu na rampa para ele poder pegar embalo e aprender. Tudo bem, passado um tempo, pouco tempo depois, ele mesmo sozinho foi e treinou e aprendeu. E desenvolveu sozinho. E aí eu comecei a lembrar ele. Então tudo que eu via que ele estava com medo de fazer algo, eu parabenizei e lembrava ele daquele medo que ele teve. E quando você lembra isso para a criança, isso serve para qualquer pessoa também, isso traz uma confiança. Consequentemente,
vai trazer força para ela e aí assim vai desenvolvendo. Então, esse alguma das coisas que vai ter que se desenvolver. A ansiedade bloqueia a capacidade do garoto jogar aquilo que ele sabe jogar. Aí não rende. Isso é muito sério. Ô Rodrigo, isso que você acabou de escrever agora é algo que atrapalha não só a criança, atrapalha qualquer um, atrapalha o adulto, a criança. O medo do fracasso, o medo do erro. Por isso que deve ensinar o teu filho desde novo que o erro acontece. O erro acontece. Tem que tentar sempre fazer o melhor. Sempre fazer o melhor. Mas se errar, tudo bem. Agora, quando você pune o teu filho porque ele errou, quando você castiga ele porque ele não está conseguindo fazer, você já está incentivando ele a ter medo. A ter medo. Então começa já do direcionamento que é feito na criança. Então a criança tem que saber, errou faz parte, quebrou, deu errado, você tentou? Tudo bem, importante que você tentou. Você tentou sabendo que você conseguiria fazer. Você não tentou com a irresponsabilidade que já era risco de acontecer, diferente. Então este é o incentivo que deve dar. Porque o adulto também é assim. Se você vai fazer uma entrevista de emprego e você estiver extremamente nervoso, você não vai render. Se você for fazer uma tarefa, um trabalho, e você estiver extremamente nervoso, você tende a não fazer muito bem. Agora, você pode estar nervoso porque isso é normal. Agora, você tem que entender que faz parte. Você tem que entender que a criança tem que entender que ela está dando o melhor dela. E dar o melhor, entregando tudo, sabe? Ensinando ela a fazer isso, o resultado é uma consequência. Então, aprende o seguinte, existe 3 coisas para tem que mentalizar 3 coisas, tá? Tentar fazer, já de cara, fazer, corrigir e aperfeiçoar. Fazer, corrigir e aperfeiçoar. Então, você deve tirar o perfeccionismo do filho. Fazer perfeito, esperar o perfeito. Não existe a perfeição. Existe o teu melhor, mas não tem a perfeição. Você vai corrigir na rota, você vai se desenvolvendo mediante a estrada, mediante o que você faz. Você faz a preparação para poder fazer. Então imagina que o garoto, ele quer tentar entrar num clube, tentar entrar numa peneira. Ele deve fazer o quê? Ele deve treinar, e ele deve ir lá e fazer o teste. Ele não deve estar eu só vou fazer o teste quando eu estiver fazendo o meu top, fazendo 300 gols, arrebentando, aí que eu vou fazer. Não é assim. Você deve treinar, você deve estar seguro para poder competir. Você tem que estar seguro para poder competir. E aí você vai agora. E por que seguro? Porque se você está muito tempo sem treinar e você vai querer tentar fazer algo, aí não é algo inteligente. Aí não é algo inteligente. Por quê? Porque você existe até um risco da lesão. Aí vai aumentar, aí você não ganha nada com isso. Agora, você tem que estar com condicionamento. A criança tem que estar treinando. Feito isso, vai lá e tenta. Paulinho fala o seguinte: fiquei ansioso um pouco no dia da peneira que fui fazer, mas foi devido à demora. Cheguei 12h30 e esperei até as 18h30, mas percebi que a demora me tranquilizou. Entrei calmo e fiz 2 gols e passei. É isso aí, Paulinho. Então, desde já, você já começou a perceber, em cima do teu relato, você começou a se conhecer. Isso é um desenvolvimento teu, pessoal. Isso vai servir para a vida. Porque a vida, ela não é 100% planejada. Não é assim. Às vezes a gente planeja fazer algo de um jeito e ela acontece de outro jeito. Então, não é que eu estou falando que não tem que ter um planejamento. Não, você tem que fazer um planejamento. Mas você tem que entender que às vezes você faz um planejamento A, B e C para você entender. O que é o A? O A deu certo. O A é o ápice. O que é o B? O B ficou para o próximo. Vai ter mais um tempo de avaliação, de observação. E o seu, você foi reprovado de cara. Faz parte. Então, não é que você tem que mentalizar passar. Agora, a pessoa quando ela mentaliza alguma coisa, que é fundamental mentalizar, essa mentalização vai ajudar o corpo, a mente a acostumar com aquele ambiente. Mas nunca coloca como fim.
Se eu não arrebentar, não fizer desta vez, pra mim acabou, vai ser a última vez. Não pode ser assim, porque isso aí você pode criar uma grande decepção, e aí pode trazer até problema psicológico pro teu filho. Então não pode pensar, não, você tem que passar de qualquer jeito, não. Você tem que pensar assim, eu vou para fazer o meu melhor, eu vou para passar, eu vou para arrebentar, eu vou para desenvolver, eu vou tocar o terror. Eu vou lá e vou desempenhar. Pronto, é assim que tem que pensar mediante o que você vem fazendo. Agora, pode acontecer alguma coisa lá? Lógico, a gente não tem controle. Vamos pegar um próprio exemplo do Neymar na Copa do Mundo. Quando ele se lesionou, ele se machucou, que o jogador colombiano bateu na coluna dele, quem ia prever isso? Existe previsão para isso? E se ele fala, não, eu tenho que ser campeão do mundo de qualquer custo, se eu não for, acabou pra mim, acabou minha carreira. Não, não é assim. Não funciona dessa forma. Funciona, você vou lá e vou dar o meu melhor, eu vou entregar. E aí você tem que se cobrar, porque às vezes o teu melhor é você fazer melhor do que você já fez. E por isso eu vou lá e vou dar o meu melhor. E o que é o meu melhor? O meu melhor é algo acima do que eu fiz. O melhor é acima do que você já fez. Esse é o teu melhor. O melhor não é o que você já fez no passado. Eu vou dar o melhor. Eu vou fazer acima do que eu já fiz muito bem na minha vida. Só que às vezes as coisas não acontecem como você se planejou. Mas mentalmente a criança já tem que pensar assim. Isso vai tranquilizar. É igual a pessoa que vai bater o pênalti. Tem garoto que ele vai bater um pênalti, ele fica com medo do julgamento. E se eu perder? O que vão falar de mim? E se eu não for bem? O que vão achar de mim? As pessoas vão achar... Não, a criança, pai, você tem que desenvolver que ninguém é perfeito, ela tem que ser criada assim. Existem pessoas que vão gostar de você na tua vida e pessoas não vão gostar de você. Pessoas vão achar você bom de bola e pessoas vão achar você ruim de bola. Vida que segue. Não tem que mudar o teu desejo porque falaram que você é bom de bola ou porque falaram que você é ruim de bola. Não se empolgue demais quando falam que você é bom e nem fica triste demais quando falam que você não é bom. Você tem um sonho? Tem. Qual que é o teu sonho? O teu sonho é ser jogador de futebol? Então é o teu objetivo. Trabalha nesse objetivo. Entendeu? E se você for bater um pênalti e perdeu? Paciência, perder faz parte. Ah, mas o time foi eliminado porque eu perdi o pênalti. Fazer o quê? Alguém tinha que perder. Entende que você entende que esse comportamento mental vai ser decisivo naquele jogo importante. Porque naquele jogo importante, se estiver extremamente ansioso, o medo e a ansiedade, o medo de errar juntando com a ansiedade vai deixar de você produzir o teu melhor. Tem dia que a gente, até os adultos, né, não acorda disposto por algum motivo. Você não acordou disposto. E às vezes a criança não está disposta porque está triste por alguma coisa. Até a gente, às vezes está acontecendo alguma coisa na nossa vida. E não dá nem vontade de querer fazer aquilo, não dá vontade. Porque como está acontecendo alguma coisa, você está sem vontade. Está acontecendo alguma coisa até no lado pessoal. Entenda que o melhor remédio de você superar é você ir lá enfrentar. Só o fato de você enfrentar uma fraqueza de vontade, de momentânea, de um problema pessoal, a criança, nós já estamos desenvolvendo. Faz parte. E o processo do garoto, até ele chegar no profissional, ele vai passar por inúmeros problemas. Às vezes você vê o pai falando assim, eu vou tirar meu filho dessa escolinha porque meu filho não é titular. Ele merece ser titular, mas ele não é titular. Quando você fala isso, você faz isso, pai, você está ensinando para o teu filho o seguinte: quando as coisas não estiver boa para você, você fuja dela e vai para outro lugar. Aí ele vai ficar mudando constantemente de escolinha. Eu estou falando quando você sabe que não é algo pessoal, porque é uma visão do treinador, é uma opinião do treinador. E eu vou dar um exemplo aqui do Marquinhos, tá? Eu vou dar um exemplo do Marquinhos, do Paris Saint-Germain, sobre a história da vida dele. Esse último jogo ele jogou de volante. Quando o Marquinhos, para quem não sabe, ele era goleiro. O Marquinhos não era nem jogador de linha, ele era goleiro. Ele tinha um irmão mais velho que jogava, e esse irmão mais velho era onde estava a expectativa que ia ser jogador de futebol. Era o irmão mais velho do Marquinhos.
Aí o Marquinhos começou a tomar gosto, começou a jogar na linha, enfim. Entrou no Corinthians, novinho, seguiu no Corinthians com 8 anos de idade, e aí entrou com 5 anos e foi, dos 5, 6, 8. Ele era volante. Um treinador chegou pro Marquinhos e recuou ele para zagueiro. O pai do Marquinhos ficou louco, meu filho não é zagueiro, meu filho não é volante, meu filho é zagueiro. Enfim, moral da história, o Marquinhos se tornou jogador profissional jogando em qual posição? Zagueiro. E ele chegou na seleção brasileira com qual posição? Zagueiro. Você entendeu? E aí, hoje, o último jogo, ele jogou como volante. Mas entende que você tem que confiar no processo. E às vezes tem pais que também brigam e deixam de um filho troca de posição sobre uma orientação de um profissional qualificado. Se sabendo que seu filho já está na mão de um profissional qualificado e há uma sugestão, se há essa resistência, isso poderia ser o problema do teu filho seguir como ser jogador de futebol. Moral da história, o Marquinhos se tornou o que é. Mas o Marquinhos se tornou o que também pelo comportamento pessoal. Isso não foi ele que me contou, quem me contou uma história que eu vou contar agora foi uma pessoa, como milito nesse meio, né, atendo clientes inclusive, né. O Marquinhos, quando ele foi assinar com o representante, foram dar um carro importado, o cara falou que ia dar um carro para ele. Ele não aceitou o carro importado e pediu pro cara dar um carro popular para cada um dos seus pais. E o que tem a ver isso? Isso tem a ver a educação que o garoto foi criado. O foco dele estava em ser jogador de futebol. O foco dele não estava em querer ter as coisas. Tem uma outra história do Marquinhos, quando ele tinha 8 anos de idade, uma pessoa atrasou. Isso quem me contou foi um cliente meu, que o filho dele jogava junto, inclusive foi ele que foi buscar. Ele atrasou em buscar o Marquinhos, ele tinha 8 anos, quando chegou lá atrasado ele já estava chorando, porque ele não queria atrasar, ele sempre foi o primeiro a chegar, o último a sair. Então esses comportamentos já vem de agora, pai, desde novo, e é o comportamento de enfrentamento, é o comportamento de saber que você tem que controlar aquilo que está sobre o seu alcance, que é treinar e pensar, é isso. Eu nunca participei de uma peneira. Que dica que você me dá? O Alex fala assim, Alex, a dica que eu te dou para você, tem pessoas que estão vendendo facilidade, né? Se existisse uma cartilha perfeita, todo filho de ex-jogador seria ex-jogador. Porque o cara foi ex-jogador, ok? Tem contato, tem relacionamento, então ele tem uma cartilha para o sucesso. Não tem? Não tem. Não existe uma cartilha perfeita. Agora existe algo importante a ser definido. E qual que é a importância de ser definido quando você nunca participou de uma peneira e você quer passar numa peneira? Primeiro se dedique nos treinos de uma maneira muito forte. Segundo, treine com pessoas de qualidade superior à tua, porque você vai se desenvolver. Quando você chegar na peneira, chegue antes, o quanto antes, para você conhecer o ambiente, ver o ambiente, ficar vendo, se imaginando já. Você chega lá na peneira, olha o ambiente, olha o campo, fica vendo como que é, já fica se imaginando treinando, entendeu? Você conversando com você mesmo. Se concentre no que você vai fazer. E o que você vai fazer? Eu vou dar o meu melhor. Ponto. É assim. Eu tenho que passar nessa peneira de qualquer jeito. Não é assim. Eu vou dar o meu melhor. Eu vou jogar essa peneira como eu estiver jogando lá na minha rua. Eu não vou ser irresponsável de querer fazer brincadeira lá perto da grande área, mas vou fazer aquilo que eu sei fazer. Eu não vou fazer nada daquilo que eu sei fazer. Quando você pensa assim, você tira um grande peso das tuas costas. E tirando esse peso das suas costas, vai ficar leve. Por quê? Porque vai sobressair o teu talento, vai sobressair aquilo que você vem treinando, aquilo que você já vem produzindo. Você na peneira não vai fazer, você nunca fez um gol driblando todo mundo, não vai ser no dia da peneira que você vai driblar o time inteiro e vai fazer o gol. Você nunca fez isso. Você vai fazer aquilo que você já está habituado a fazer. Então essa é a dica que eu dou para você na hora de fazer a peneira, de uma maneira bem objetiva aqui, tá? Então, e aí voltando ao tema de superação, né? E o que é legal, né? Quando a gente
quando a gente supera algo, é algo que nos dá muito prazer. E a gente deve lembrar dos momentos da superação. Por isso que eu oriento você, toda conquista que o teu filho teve medo de passar, e ele foi lá e superou. Por exemplo, você vai fazer um jogo e teu filho falar que tá com medo. E aí você vai tranquilizando ele todo o trajeto e escuta ele, né? Você não deve fingir que não existe medo. Não deve fingir pro filho que o medo não existe. O medo existe, a ansiedade existe. Agora você vai tranquilizar, levar informação que vai tranquilizar. Depois que ele enfrentar aquele medo, ele superar, ele sai do jogo, ele foi bem, fez gol. Aí você vai lembrar ele logo na hora que você estiver voltando. Você lembra que você estava com medo do jogo que você conseguiu superar? Aí ele vai, é verdade, superei então. O medo ele faz parte. E aí você vai começar a lembrar das jogadas que ele fez, do que ele produziu. E o que isso vai acontecer? Você vai fazer isso, fixar na mente do teu filho a ponto que ele vai lembrar, e quando precisar lá no futuro de algo que ele tiver com medo, você vai lembrar. Você lembra daquele jogo que você estava com medo? E aí você vai lembrar, então, se você for o melhor do jogo, você arrebentou. E aí isso pode ter certeza que isso vai trazer confiança para ele. Porque a ansiedade, o medo, sempre vai existir no momento de algo que a gente quer demais, numa final. Principalmente num grande evento, numa final, num campeonato importante, num jogo importante, numa peneira, quando um olheiro foi observar o teu filho. Então, isso você vai lembrar ele. E para você evitar de esquecer, anote se for o caso. Anote e depois que ele superar, comemore. E não precisa ser um grande evento, não. Pode ser qualquer jogo que ele falou que estava ansioso, que ele falou que estava com medo, que ele falou que estava... Pô, pai, eu não sei. Você sentiu. E se você sentir que ele está com medo antes do jogo e ele não verbalizou isso, tenta tirar isso, tenta fazer ele verbalizar, porque ele vai verbalizar antes do jogo. E depois do jogo, as coisas acontecendo bem, você vai lembrar. Fabio, mas se ele não for bem também tem um lado positivo. E qual que é o lado positivo? Você estava com medo, e mesmo assim você superou, mesmo assim você foi para cima, mesmo assim você foi pro jogo. Faz parte. Então você sempre vai ver o lado bom da história e vai mostrar para o teu filho. Com isso ele vai desenvolver essa autoconfiança para poder superar os momentos de ansiedade, de insegurança que vai acontecer. É normal, acontece com todo mundo. O Gleidson começa assim, o garoto quando ele perde o medo, ele evolui muito rápido, com certeza. O medo, a pessoa nunca vai perder o medo. A pessoa vai controlar o medo, a pessoa vai aprender a dominar o medo, a pessoa vai ficar confiante. Mas entenda que vai aumentando a confiança, quando a nossa autoestima, a nossa confiança ela começa a aumentar, o que acontece conosco? A gente começa a ter menos medo em situações que a gente sente que domina. Mas o medo ele é importante, por quê? Porque quando a gente tem um pouco... Zero de medo faz as pessoas, em alguns casos, ser negligente. Negligente. Que negligente? Ela tá tão acostumada que ela já nem se preparou mais. Ah, tá fácil. E aí que ela cai. Porque o ser humano, ele não cai nas grandes pedras. O ser humano, ele tropeça nas pequenas pedras. Então, quando a gente começa a ficar com muita confiança, muito autoconfiante, a gente já bate de frente. Não costuma ter aquele medo constantemente. Só que a gente tem que ter um outro treino. Qual que é o outro treino? Em não descuidar do preparo. Então, é aquele garoto que ele já acha, ele entra no jogo já se achando. Aquele jogo, vou te dar um exemplo claro. O Barcelona tomou de 8 na Champions agora. E o Vidal deu uma entrevista antes do jogo municiando o Bayern, falando o quê? Nós somos o melhor time. Então ele estava grandão, estufou o peito e falou, tomou de 8. Você está entendendo? É aquele time, aquele clube que ele entra no jogo já achando que ganhou. Aí, muitas vezes o que acontece? Perde. Por que perde? Porque o excesso de confiança, sem uma pitadinha de responsabilidade, de medo, existe um risco grande de você cochilar. E quando você acordar, já passou, já foi. É o Brasil, 7-1 na Copa do Mundo.
Por quê? Confiante demais. O que o Parreira falou antes da Copa do Mundo? Nós somos favorito, né? E aí esse lado de favoritismo, de conforto, de extrema segurança faz a pessoa desligar algo importante. É o sobrealerta. O sobrealerta. Você pode estar confiante, você pode estar, mas tem que entender que tem que respeitar, tem que se dedicar. Então, o medo, ele nunca acaba. A tua confiança que aumenta, mas o medo sempre vai existir em momentos de incerteza, em momentos de grande expectativa. O medo, ele chega neste momento. Então, quando o teu filho for fazer peneira, quando o teu filho for tentar passar, ingressar em um clube, ele vai sentir tudo isso que eu estou falando. E cabe você orientar ele passando tudo que eu estou falando aqui agora. Vai falar assim, eu falo para ele ter calma, lembrar dos treinos que ele fez para chegar até o jogo, ou uma avaliação para ficar calmo, se acalmar. Legal, é isso aí. Eu acho que um exercício muito bom para o pai passar para o filho é o seguinte. Mediante do filho, qual que é a diferença do garoto quando ele quer ser jogador de futebol? Ele já quer ser jogador de futebol, você não está insistindo nada para ele, é um desejo dele. Cabe ao pai posicionar o filho em lugares que ele vai desenvolver. Como assim posicionar o filho em lugares que ele vai desenvolver, Fabio? Você deve certificar que a escolinha que o teu filho está treinando, se lá tem bons garotos, bons jogadores que vai fazer ele se desenvolver. Você tem que certificar que lá disputa competições. E aí, certificar dos treinos que o teu filho está fazendo, se você tem condições, se ele faz um personal com alguém, se ele tem muito contato com a bola. E incentivar ele a fazer por amor. Incentivar quando ele for pro jogo e ele não vai fazer nada diferente do que ele já treinou. Você não vai fazer nada diferente. É mais um jogo, é mais um treino. Vai lá e brinca, vai lá e se diverte. Quando a gente fala em se divertir, não é ser irresponsável. O que é ser irresponsável? Querer dar uma caneta na grande área do teu time. Não, isso é ser irresponsável. Agora o que é se divertir? Se divertir, você sentiu que o cara abriu a perna... E é uma situação de jogo, faça aquela jogada que você acha que é bonita, que vai ajudar com objetividade. Se você é zagueiro, faça a jogada que deve se fazer. Vá lá e joga com amor. Então, você deve levar o amor, não deve levar o peso da competição, não. Não, se diverte, essa é a palavra. Vai lá e se diverte. Vai lá e faz aquilo que você faz no treino. Vai lá e brinca. Vai lá e se doa. É importantíssimo a criança entender que ela vai se doar com amor, que ela vai lá e vive esse momento, se diverte, faz aquilo que você mais ama. E não fala só isso só no jogo, fala nos treinos também. E depois dos treinos, procura exaltar o que o teu filho fez de bem. Tem pai que fala, eu prefiro ficar corrigindo o meu filho. Não, você não deve corrigir. Por que você não deve corrigir o teu filho? Porque a correção não vem na fala, a correção vem no treino. Aprende aí, anota aí. Ninguém evolui em nada na vida sem repetição. O que faz a pessoa evoluir é repetição. Então, eu vou te falar duas coisas. Primeiro vem a prática, depois vem a excelência. A excelência, ela não vem antes da prática. Para a pessoa ter excelência em qualquer coisa na vida, ela tem que primeiro praticar. Então chama-se, primeiro vem a consistência, depois vem a excelência. E a consistência é com correção. Senão você vai fazer mais vezes aquilo que você já está fazendo errado, só isso. Agora, se você está fazendo aquilo que você já vem fazendo, corrigindo, a criança vai evoluir, vai chegar à excelência. É assim que funciona. Agora um recado para você, pai. Você, para ensinar o teu filho a superar medo, você também tem que aprender, pai, o que é importante para superar medo. E você tem que se policiar e você lembrar os momentos que você superou. E não só os momentos que você superou, como também o momento que outras pessoas, ex-atletas, histórias que você conhece de superação, que você vê na internet, manda para o teu filho. Isso vai fazer ele se desenvolver. Isso vai fazer ele crescer. O ser humano,
ele precisa ouvir para acreditar. O ser humano precisa ver outras pessoas fazendo, para ele se ver capaz de fazer também. Faz parte do ser humano. Faz parte do ser humano. Entendeu? Então, e voltando, eu gosto de falar da questão bíblica, porque é da onde parte o mundo, é da onde parte tudo. É o manual do mundo, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, quando você começa a ver Jesus ensinando os discípulos, ele repetia constantemente. Por quê? Porque a pessoa precisa, ela tem que repetir muitas vezes para ela, muita repetição. Ela vai fazendo muitas vezes a ponto de virar hábito. Nós somos frutos do nosso hábito. Então você deve mostrar histórias de superação para o teu filho, essas histórias que vão favorecer o desenvolvimento dele. Pô, o Cleiton fez um comentário muito top aqui, uma pergunta muito top. Muitos pais querem que o filho jogue como profissional, sendo que o filho ainda está na base. Sensacional isso. E eu vou encerrar com essa pergunta. É sensacional. Quando isso serve para todo mundo. Você assiste um jogo de primeira divisão, de Champions League, e aí você cobra teu filho como Champions League. Só que uma árvore, antes dela ficar grande, ela começou pequena, ela não começou grande, antes de se tornar pequena. O desenvolvimento é ao longo do tempo. Você pega uma referência, mas não tem como você ser aquela referência, porque você está começando. Você está começando. Você vê uma grande empresa como Microsoft, você vê uma grande empresa como a Amazon, você vê uma grande empresa como Google, você vê uma grande empresa como o Facebook. O que todas elas têm em comum? Todas elas começaram numa garagem. O começo é assim que funciona. Ninguém começa grande, uma árvore não começa grande. Então, não adianta você querer cobrar o teu filho algo que ainda ele nem é profissional. Você tem que cobrar dele o treino constante, evoluindo constantemente. Hoje, eu vou buscar ser melhor do que ontem. O que eu posso melhorar? O que o teu filho pode melhorar? A evolução vem com o tempo. Primeiro consistência, depois excelência. A excelência não vem antes da consistência. E as pessoas querem ter excelência antes de ter consistência. E para ter consistência tem que fazer, tem que agir. Sem agir não é excelência. Então, lembre dessas três coisas: fazer, corrigir e aperfeiçoar. Fazer, corrigir e aperfeiçoar. Fazer, corrigir e aperfeiçoar. Não espere não vai ficar top de cara, não tem como. O teu filho tem que ter a preparação mínima, básica, para poder ingressar no clube. Agora ele tem que ir lá e tentar. Ah, mas ele tentou e não passou. Paciência, vai pro próximo. Entenda que o teu filho, ele nunca perde. Quando ele for fazer uma avaliação, que ele tentar ingressar, ele não entrou, ele está aprendendo. Ah, mas ele já foi 3 vezes, não tem problema, vai a 4ª. Agora, enquanto ele não vai ingressando, ele vai treinando, vai chegar uma hora que ele vai passar. É assim que funciona. Agora, não exija que o teu filho jogue igual um profissional, sendo que ele está ainda na categoria de base. Simples assim. Na época que a minha filha treinava no Vasco da Gama, ela só não foi para a seleção brasileira porque os pais de outras meninas que o empresário comprou técnico. Infelizmente, se falar que não existe comportamentos de corrupção no futebol, nós estamos vivendo em outro planeta. Isso existe. Mas isso não pode ser um problema para você desistir, para você tirar isso da tua filha, do teu filho, porque isso vem com o mundo. O mal vem do mundo, isso faz parte do mal da vida. Faz parte do mal da vida. Entendeu? E aí quando você vai pegar lá atrás, né? Você vai pegar lá atrás, Jesus foi traído. Então, mas Jesus foi traído. Por quê? Pelo dinheiro, pela corrupção. Então a corrupção, ela corrompe, né? Fala, né? Corrompe o ser humano. Corrupção
corrompe o caráter, corrompe o comportamento. Mas isso não pode ser um limitador. Falar que não existe, existe, mas supere. Certeza a gente nunca tem, e em muitos casos os pais acham que é corrupção e nem é. Mas falar que não existe também tá vivendo num mundo que não é real. Bom, o Cleiton falou uma coisa sensacional. Tem muitos garotos que não querem ir em clube fazer avaliação porque ele diz que tem que ter empresário, senão não vai passar. Isso é um grande mito. É um grande mito. Isso é um grande limitador e eu já pensei assim quando eu jogava. E quando eu mudei meu pensamento? Eu mudei meu pensamento quando eu saí de atleta, mesmo virando profissional, mesmo jogando jogador profissional, que eu parei de jogar profissionalmente, entrei nesse mercado do futebol, vendi jogadores, montei a Gol Mais Gol, atende todos os clubes, todos os empresários, diversos jogadores, e aí eu comecei a viver do outro lado, conviver do outro lado, e vi vários jogadores com empresários de nome não vingar. E vi vários jogadores com empresários que não eram nem empresários, que eram dono de uma padaria, ajudando ele a vingar. Então, qual que é a conclusão? Isso é um grande mito. É um grande mito. Então, o fato de você achar que você precisa de um grande empresário para entrar num clube, você está se limitando mentalmente. Está se limitando mentalmente. Isso vai te atrapalhar. Agora, falar que isso, em alguns casos, não pode ajudar, porque o cara é empresário de vários jogadores no clube, com certeza isso vai ajudar. Mas isso não vai impedir o teu filho entrar no clube. Talvez vai ter clubes que é clubes de empresários, que é clube que o treinador tem esquema com o empresário, então aquele clube teu filho não vai entrar, porque aquele clube está corrompido, aí não vai entrar. Isso existe, e isso existe. Só que existe clubes sérios, existe pessoas sérias, e se você não pensar assim, vai ser um limitador para o teu filho entrar num clube. Você deve tirar isso do teu filho. Falar que não existe a corrupção, que não falar que se tiver um empresário não pode facilitar, também é mentira, porque vai facilitar. Mas pensar que isso é um fator que vai fazer o teu filho não ingressar no clube é um grande mito. Galera, deu tempo aqui. Muito obrigado. Mais uma live. Terça-feira, toda terça e quinta-feira live. Eu vou pedir para todos vocês que estão aqui, para vocês marcarem 10 amigos, marcar no meu Instagram. Eu posso contar com vocês? 10 pais, 10 amigos que querem ser jogador. Eu quero saber se eu posso contar com vocês aqui. Wagner falou certeza. O Lima falou ok. Galera, eu posso contar com vocês? Boa, posso contar com vocês? Então eu quero que vocês, o Gleidson falou também, pode. Eu vou pedir para vocês marcar 10 amigos, 10 pais, 10 garotos que sonham ser jogador, que quer ingressar num clube, que está com dificuldade, ou que está num clube pequeno e quer ir para o clube maior. 10 amigos que não me conhecem, não conhecem desse trabalho, não conhecem desse material que eu estou divulgando, tá bom? Vai em algum vídeo meu do Instagram e marca 10 amigos. Valeu! Fui!